Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e vamos dar início hoje aos nossos conteúdos de mecânica. Vamos apresentar hoje a parte 1 de dinâmica. Eu dividi dinâmica em 3 partes. E a primeira parte ela contempla alguns conceitos básicos e as interações mecânicas. Tá? Entende-se interações por forças, vamos ver mais para frente, tá bom? Pois bem, então, como tópicos estudados na aula de hoje, são esses. Os conceitos básicos, né? E os conceitos básicos são conceito de inércia, conceito de massa, conceito de força. Num primeiro momento. Num segundo momento, vamos trabalhar as interações mecânicas. Força-peso, força normal, força elástica, tração e a força de atrito. Tudo bem? Vamos lá. Vamos iniciar nossa aula com uma atenção. A palavra inércia não está associada a repouso. Muitos associam inércia ao repouso. Vamos ver qual é a ideia desse conceito muito importante para a física. Bem, inércia, quando você escutar essa palavra, vocês vão associar inércia a uma dificuldade. Ok? Então, inércia está associada a uma dificuldade. Mas uma dificuldade, professor, para quê, né? Ou de quê? É uma dificuldade que os corpos oferecem para que seus estados de repouso ou movimento sejam alterados. Ok? Então, inércia é um conceito fundamental, tá certo? Que ele foi evoluindo ao longo do tempo e nós vamos apresentar ele como sendo uma dificuldade que os corpos oferecem para que os seus estados de repouso e movimento sejam alterados. Por exemplo, se você está parado, você oferece uma dificuldade para alguém colocá-lo em movimento. E se você está em movimento, você oferece uma dificuldade para que alguém pare você. Então, dificuldade, inércia, né? Você precisa ter essa ideia, tá bom? Bem, associado ao conceito de inércia, nós podemos trabalhar o conceito de massa. Né? Numa definição comum, né, mais recorrente, a gente vê em livros que massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Não está errado, tá bom? Mas nós vamos trazer esse conceito numa perspectiva mais física, mais conceitual física. Então, à luz da física, pessoal, a massa é a medida da inércia de um corpo. Isso quer dizer o quê? Se o corpo oferece uma dificuldade gigantesca para que você o coloque em movimento, é porque ele tem uma massa muito grande. Se ele oferece uma dificuldade muito pequena, é porque ele tem uma massa muito pequena. Então, à luz da física, massa seria, né, na verdade, a medida da inércia de um corpo. Tudo bem? Aí nós precisamos, né, apenas incluir para a grandeza massa, que é uma grandeza fundamental da mecânica. Então, se é uma grandeza física, eu também posso apresentar uma unidade de medida. Então, no sistema internacional, né, no SI, a unidade é o quilograma, ok? E a gente representa o quilograma com essa sigla kg. Então, se você for resolver problemas e precisa utilizar a massa, ela tem que estar presente, né, na unidade quilograma. E se você calcular alguma vez a grandeza massa, usando alguma equação física, se o problema pedir para você fazer isso no SI, então você vai apresentar a unidade quilograma. Ok? Então não esqueçam isso, é importante lembrar. Outra coisa, massa é uma grandeza escalar.
e é uma grandeza escalar que só admite valores positivos. Você não tem massa negativa. Então é importante também que você não esqueça que é escalar e só admite valores positivos. Tá bom? Bem, para dar sequência no nosso próximo conceito básico, vamos aqui a uma problematização. Bem, alguém se lembra do desenho animado He-Man? Alguém se lembra? No desenho animado, o Príncipe Adam, ele, na sua frase célebre, diz: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Para quem já assistiu, deve se lembrar da frase do Príncipe Adam. Mas existe um erro conceitual nessa frase, dita pelo Príncipe Adam. Vocês já perceberam esse erro conceitual? Ou vocês nunca perceberam esse erro conceitual? Vamos tentar entender aonde está o erro conceitual. Tudo bem? Vamos lá. O erro conceitual é ele dizer que eu tenho a força. Esse é o erro conceitual. Vamos entender então por que esse erro é um erro dito pelo Príncipe Adam. Lógico que o Príncipe Adam não sabe isso. Ele fala essa frase, né, baseado no repertório de desenho animado, tá certo? Mas essa frase já foi problemas de vestibulares, para você discutir qual é o erro conceitual. Então, vamos entender. Bem, primeiramente, ninguém tem força. O que nós temos é energia. Errou aqui a sequência. Nós podemos, pessoal, aplicar uma força, transferindo energia, realizando um trabalho. Então, repetindo, ninguém tem força, nós temos energia, nós podemos aplicar uma força, transferindo energia, realizando um trabalho. Então, o erro conceitual dito na frase é que ninguém tem força. Nós temos energia, nós aplicamos uma força, transferindo parte da energia, consequentemente, realizando um trabalho. Esse tópico aqui, trabalho, vai ser discutido em aulas futuras, tá bom? Então, eu queria que vocês não esquecessem essa sequência aqui, porque ela é muito importante para a física em si, e você entender a diferença de força, de energia, de trabalho é muito importante, ok? Então não esqueça, ninguém tem força, nós temos energia, nós aplicamos uma força, transferindo energia, realizando um trabalho. Eu espero que vocês estejam repetindo isso na mente de vocês, e quando acabar essa aula, isso aqui não saia da sua cabeça. Combinado? Vamos lá. Bem, gente, então, força é uma interação física entre corpos capaz de promover alteração na quantidade de movimento ou deformação entre os corpos. Esse tópico aqui, nós também vamos ter um momento só para discutir quantidade de movimento, ok? Mas, enfim, interação física entre corpos que pode promover alteração na quantidade de movimento ou deformação. Esse é o conceito, é um dos conceitos que a gente pode apresentar no momento, né? O que vai ser mostrado agora para vocês é o seguinte, a unidade de força, né? Que no SI, mais uma vez, a unidade é o Newton, a gente usa o N maiúsculo, tá? Para representar a grandeza. É uma grandeza vetorial, diferente de massa, que é escalar. Quando a grandeza é escalar, você apenas informa o valor numérico, que é o módulo, e a unidade de medida. No caso da grandeza vetorial, eu preciso informar a direção, o sentido, além do módulo. Então, não esqueçam que força é uma grandeza vetorial. Aqui na nossa aula, eu não estou trabalhando a parte vetorial ainda, tá certo? Mas se eu fosse representar aqui, ó, você colocaria o F e o ente matemático em cima para indicar
que é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Ok? Bem, as interações, né, as forças, elas podem ser de campo e podem ser interações de contato. Tá, gente? No caso da mecânica, nós vimos no início da aula que vamos apresentar aqui 5 interações, que são as interações na mecânica. Das 5 interações, uma delas é uma interação de campo, que é a força-peso ou força gravitacional. Não é necessário que exista um contato entre, por exemplo, a Terra e a Lua para que exista a interação força gravitacional. Ok? Além da força-peso, existem outras forças de campo que não vão ser vistas com detalhe agora, e sim em aulas futuras. É a força elétrica e a força magnética. Mas, por enquanto, vamos estudar apenas as forças, as interações mecânicas. E interação de contato tem que ter o contato, né? Ok? Então, como nós apresentamos, as forças estudadas na mecânica são peso, que é de campo, normal, tração, elástica, falta um acentozinho aqui, ó, e o atrito são interações de contato, tá bom? Ok? Então, vamos dar sequência à nossa aula, agora apresentando as interações mecânicas, como eu já mostrei anteriormente. Vamos começar com a força-peso. Então, eu já vou representar agora, ó, força-peso com o pezinho e o elemento matemático, né, o ente matemático em cima, para indicar que é uma grandeza vetorial, tá certo? Eu poderia aqui colocar a força F. Qualquer força você pode representar com a letra F. O fato de a gente colocar a primeira letra da palavra é só para facilitar e você não ficar confuso qual tipo de força é. Mas eu poderia usar aqui para qualquer força a letra F. Tudo bem? Bem, então força, peso, é uma força de natureza gravitacional exercida pela Terra. Na verdade, aqui faltou é pelo campo gravitacional que a Terra está criando. Então, na figura aqui, ó, nós temos a Terra, né, como exemplo, a Lua na órbita da Terra. Entre a Terra e a Lua vai existir uma força gravitacional ou força-peso, tá bom? O que é importante vocês perceberem? Que para cada força você tem que informar direção, sentido e o módulo. No caso da força-peso, a direção ela vai ser vertical. O sentido vai ser para baixo. Aqui na figura, professor, eu não estou vendo para baixo, tá certo? Mas quando você abandona um objeto, qualquer lugar que seja, ele vai sempre se movimentar verticalmente para baixo. Tudo bem? E o módulo? O módulo de um vetor, no caso aqui da força-peso, você vai obter esse módulo geralmente usando uma equação, uma expressão matemática. Não é diferente aqui. Então, o módulo da força-peso, tá certo? É dado pelo produto M vezes G, onde esse M é a massa, o M é a massa, no caso aqui, né? A massa da Lua, e o G representa o campo gravitacional. Aqui eu estou falando em módulo, por isso que eu não representei as setinhas aqui, mas eu poderia colocar o módulo do G, tá certo, gente? Então, se eu colocasse aqui, ó, o vetor P, entraria aqui o vetor G. Lembrando que massa é uma grandeza escalar, tá bom? Então, a gente não representa essa setinha aqui em cima, tá bom? Então, aqui estão informações preliminares da força-peso. Em outras aulas, vamos trabalhar mais detalhes, tá bom? Aqui, no momento, é só a parte introdutória. Vamos lá, então. Próxima. Força normal. Então, também, repetindo, poderia colocar o F e a seta em cima. Eu estou usando o N para indicar normal. A força normal ela tem uma natureza eletromagnética, certo? Quando nós chegarmos nos conteúdos de eletro, vocês vão compreender a origem dessa força, tá? Bem, essa força ela é exercida por uma superfície. Então, aqui eu trouxe 3 situações. Ó. Quando a superfície é horizontal, eu represento o vetor N vertical. Quando a superfície é vertical, eu represento o vetor normal
Isso aqui eu estou falando, gente, se você imaginar aqui o plano do nosso slide, certo? Então, se eu desenhar aqui, ó, o plano cartesiano, aqui eu tenho o eixo X e o eixo Y, tá certo? Então, veja que na figura 1, o vetor N é um vetor que tem a direção do eixo Y, ou seja, vertical. O vetor N na figura 2 já tem a direção do eixo X, horizontal. E uma outra figura, que é um plano inclinado, né, que o vetor N está também numa direção que, se vocês observarem aqui, ó, nas três figuras, o vetor N, ó, forma 90 graus com a superfície. Ou seja, isso aqui é a direção do vetor normal, da força normal, que é perpendicular à superfície. Quando nós formos trabalhar as leis de Newton, mais especificamente, lei da ação e reação, vamos trazer situações para mostrar mais um pouco sobre a força normal. Aqui na figura 1, o vetor está para cima. Na figura 2, está para direita. E na figura 3, se eu desenhasse aqui o plano cartesiano, na figura 3, acompanhando, né, a inclinação do nosso plano, essa reta ficou muito estranha. Pronto, então vamos para cá. Ó. Se eu desenhasse aqui o plano cartesiano acompanhando a inclinação, aqui, ó, Y e o eixo X aqui, então veja que o sentido estaria acompanhando o eixo Y, tá? Bem, para você não ficar na dúvida qual o sentido, não, então o sentido depende da superfície, ok? E aqui, pessoal, o módulo dessa força, o módulo da força normal, ele assim, não existe uma fórmula definida para a força normal, não tem fórmula. Não estou dizendo que eu não posso calcular o módulo, eu posso, só que não existe uma fórmula para a força normal, especificamente para ela. Podemos calcular usando outros artifícios que vão ser vistos nas aulas futuras, tá bom? Então, mais uma força estudada aqui na aula de hoje. Próxima. Força elástica. A força elástica também tem natureza eletromagnética e essa força é devido a uma deformação, ok? Uma deformação, tá bom? Bem, eu trouxe aqui uma figura, imagine um bloco preso a uma mola e a mola está presa a um ponto. Se nós puxarmos o bloco com uma força F qualquer, eu vou estar esticando a mola e ela vai estar sofrendo uma deformação que eu vou chamar de X, ok? Pois bem, então enquanto eu estiver segurando, a mola vai estar deformada. No momento que esse corpo está parado, deve existir uma outra força para equilibrar essa força que eu estou aplicando. E essa outra força vai ser a chamada força elástica, que está mostrando na figura C. Okay? Vejam que se nós definirmos aqui um sentido para esse sistema, eu vou colocar para a direita, tá certo? Veja que a minha força está a favor do sentido que eu estou adotando, só que a força elástica está contrária. Tá? Outro fator interessante, veja que esse vetor da força elástica está paralelo à superfície, né? Ok? Então, vamos aqui apresentar a direção que é paralela à deformação sofrida pelo corpo. O sentido do vetor é contrário ao movimento que você está realizando. Se eu estivesse empurrando esse objeto para a esquerda, a força elástica seria para a direita. E aqui existe módulo, como todo vetor, no caso aqui de forças, e existe uma expressão, e a expressão da força elástica é menos Kx, onde esse K, sim, o menos, está indicando que é um sentido contrário, né? Ó, o sinal negativo indica que a força elástica tem sentido contrário ao movimento realizado pelo corpo. Esse K é uma constante elástica, que vai depender da rigidez do corpo que está deformando, e o ΔX é a deformação sofrida pelo corpo. Uma coisa interessante, que essa força ela pode aparecer para vocês com outro nome. Ela pode aparecer com o nome força
restauradora. Por quê? Vejam comigo. Quando eu puxei esse objeto, ele estava em uma posição. Se eu soltar esse objeto, essa força tende, ou melhor, leva o objeto de volta à posição original. Não quer dizer que ele vai parar, mas ela leva ele de volta. Ou seja, ela está restaurando a posição inicial. Se não tiver atrito, que a gente vai ver daqui a pouco, ele fica oscilando no intervalo de x e menos x, por exemplo. Tá bom? Então, por isso que ela pode ser chamada de força restauradora. Ok? Então, força-peso, natureza gravitacional, força normal, natureza eletromagnética, força elástica, natureza eletromagnética também. Vamos para mais uma força. Agora vai ser a força tração, que eu vou usar a letra T maiúscula e o vetorzinho em cima. A força tração também é uma força de natureza eletromagnética, que ela vai aparecer em cabos, fios, cordas, né, que os problemas consideram que são ideais, ou seja, massa desprezível. Tá certo? Deixa eu trocar aqui a cor para ficar melhor. Bem, pessoal, então você observa essa tração em problemas que você tem um bloco e você amarra um cabo, um fio ou uma corda. Aí você puxa a corda e a corda puxa o objeto. Então, a corda está transmitindo a força que você está fazendo. Tá certo? Bem, a direção da tração é paralela ao deslocamento. O sentido, né, depende do referencial, de fato aqui. E o módulo, assim como a normal, não existe uma fórmula para a força-tração. Não quer dizer que eu não posso calcular a tração. Então, tem como calcular de outras maneiras. Né? Não existe uma fórmula para ela, mas tem como calcular. Então, nós fechamos aqui as 4 interações mecânicas iniciais. Força-peso, normal, força elástica e atração. Vamos agora apresentar a última força para encerrar nossa aula, que é a força de atrito. Aí aqui eu vou gastar um tempinho maior, tá certo? Bem, também tem natureza eletromagnética. E essa força de atrito, ela é devido às irregularidades das superfícies. Por mais lisa que as superfícies pareçam, existe, pessoal, algumas irregularidades que você não vê a olho nu. E essas irregularidades entre as superfícies, aparentemente liso, essas irregularidades que vão proporcionar a força de atrito. Ok? Vamos lá, então. Bem, a força de atrito, ela pode ser o atrito estático. Alguém já tentou empurrar algum objeto em casa e ele não saiu do lugar? Se isso aconteceu, naquele momento está atuando o atrito estático, ou seja, existe enquanto o corpo não se movimenta, mas há uma tendência de movimento. É você está tentando empurrar e ele não sai do lugar. E existe o atrito dinâmico. Aí você empurrou o objeto, ele não sai do lugar. Chega alguém e vai ajudar você. Quando o objeto se move, não quer dizer que não tem mais atrito. Vai agora passar a ter o atrito dinâmico, ou seja, existe enquanto o corpo se movimenta. Então, esses são os 2 tipos de atrito, estático e dinâmico. Tudo bem? Aqui essa figurinha ilustrando o que eu tinha falado ainda há pouco. Vamos lá, então. Vamos dar sequência. A força de atrito estática, né, vai ter um valor máximo. E é máximo quando você está empurrando e o objeto não sai do lugar e a superfície ela vai resistindo. Chega um momento que qualquer força que você faça mais, o objeto entra em movimento. Ou seja, o atrito estático máximo, é o máximo valor suportado pela superfície para que o corpo não entre em movimento. Se a força motriz, que é a força que você está fazendo, for maior que a força de atrito estático máximo, o corpo entra em movimento e o atrito deixa de ser estático, óbvio, né? A força de atrito estático máxima depende das superfícies envolvidas. Por exemplo, se eu estou empurrando um objeto num piso liso, o atrito estático máximo vai ter um valor.
Se for um piso mais rugoso, vai ter outro valor, então depende da superfície. Tudo bem? A direção da força de atrito paralela à superfície. O sentido, em quase todos os casos, é contrário ao movimento. Tem casos que ela é a favor. E o módulo a gente calcula por esta expressão aqui, ó. Força de atrito é o produto. Essa letrinha aqui, pessoal, é o μ, que eu vou usar para representar o coeficiente de atrito estático. E o N é a força normal, ok? Pois bem, vamos lá. Força de atrito cinético. O atrito cinético ou dinâmico ocorre quando o corpo se encontra em movimento. É aproximadamente constante, certo? Os problemas consideram constante. Só que tem uma pequena variação, tá bom? Mas a gente vai considerar constante. A direção também é paralela à superfície. O sentido, em quase todos os casos, é contrário ao movimento. E o módulo, vejam que a expressão é a mesma, ok? Teve aqui um errozinho, aqui era para ser força de atrito cinético, tá? Cinético ou D de dinâmico. E aqui também, ó, era para ser força de atrito cinético ou o D de dinâmico. Então a expressão é a mesma, μ cinético vezes a normal. O detalhe aqui interessante, ó, existe um gráfico que você pode relacionar o atrito estático com o atrito cinético. O gráfico é esse aqui, ó, tá? Sim, aqui tem uma situação que uma pessoa está aplicando uma força e o objeto não se move. Depois que inicia o movimento, vai ter atrito. Então, nos dois casos aqui, ó, primeiro é o atrito estático e depois é o atrito cinético de escorregamento. O gráfico é esse aqui, ó. O gráfico, ó, o eixo Y é a força de atrito e o eixo X é o tempo. Observe que a força de atrito ela vai aumentando à medida que você vai aumentando a força aplicada. Chega um ponto que a superfície está resistindo ao máximo, é o atrito estático máximo. Esse ponto aqui de atrito estático máximo, a gente vai dizer que isso aqui corresponde à iminência de movimento, ok? Ou seja, o objeto não se move, mas está quase se movimentando, tá bom? Esse momento aqui do gráfico, esse trecho do gráfico, né, está dizendo que o tempo ele parou, certo? Só que o tempo não para, a gente já sabe disso, né? Então aqui é só para mostrar o seguinte, vai ter um certo intervalo de tempo muito pequeno, quando o objeto se move, o atrito estático, a força de atrito deixa de ser estática e passa a ser cinética. E a cinética ela tem variações, ó, tá certo? Só que em alguns gráficos, essa parte aqui, ela aparece, né, ó, assim, ó, para mostrar que é praticamente constante, ok? Então esse é o gráfico, né, só para fixar aqui, ó. Então geralmente aparece assim, como eu falei, ó, né, ó. No momento que o objeto se está empurrando e ele não sai do lugar, vai ser o atrito estático, tem um valor máximo, tá certo? Que nesse momento é a iminência de movimento, tá bom? E depois, aí esse gráfico ele está mais real porque no caso aqui tem um trecho aqui, né, que vai mostrar como o gráfico é da força de atrito em função da força motriz, ó. Então vai ter um momento que você aplica uma força a mais e o objeto se move, aí passa a atuar o atrito cinético ou dinâmico, ok? Esse gráfico é o que aparece com mais frequência, tá certo, gente? Então, gente, é isso, né? Nós com isso encerramos a nossa primeira aula, com introdução a alguns conceitos básicos, né, de dinâmica e já apresentando as interações mecânicas, tá? Assista o vídeo, reveja o vídeo se teve alguma dúvida. E se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima aula, tá? Obrigado e até logo.